Voltamos então para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o período 1945 a 1964, os diversos governos que passaram e qual o pensamento político e econômico de cada um deles. Nós começamos em 1945 com a saída de Getúlio Vargas, que havia assumido o poder em 1930, depois de uma suspeita de fraude, violência durante o processo eleitoral. Vargas desloca para o Rio de Janeiro. Antes dele chegar no Rio de Janeiro, o presidente é tirado do poder, é apiado do poder, e o poder é entregue para Getúlio Vargas, que passa a ser o presidente do Brasil. Getúlio Vargas passa por alguns períodos, chegamos em 1945, ele viveu o período da Segunda Guerra como presidente do Brasil, por negociação, pelo empréstimo para a montagem de bases aéreas em Fortaleza, Natal e Recife, ele recebe a promessa de se instalar no Brasil siderúrgica. E foi montada a Companhia Siderúrgica Nacional, que aqui nós temos uma fase aqui embaixo da construção da siderúrgica lá na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Vargas então foi apeado do poder, tá certo? Teve uma constituição, uma nova eleição e o general Dutra passa a ser o presidente do Brasil. Dutra faz um governo curto, sem muita expressão. O mais importante dele foi ter feito a rodovia Rio-São Paulo. Muito bem. Depois da saída do Dutra, tem uma nova eleição e Getúlio Vargas se candidata nesta nova eleição. Candidatando ainda com a memória do povo com ele na cabeça, já que ele, durante o período de governo dele, implementou muitas medidas sociais, direitos trabalhistas, ele é eleito. Ele é eleito para governar neste período de 50 a 55. Mas ele chega em agosto de 54, enfrenta um período difícil, e numa das confusões entre Vargas e o Congresso, ele faz uma afirmativa e diz: só morto sairei do catete, que era o palácio do governo da República. Vai haver uma tentativa de assassinato contra um jornalista que era muito crítico de Vargas, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda leva um tiro no pé e um dos voluntários da segurança do Carlos Lacerda, um major da aeronáutica, Rubens Vaz, é morto. Mas a ideia é que o Vargas foi o autor da tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. As pesquisas, as investigações concluíram que o responsável não era o Vargas. Tinha sido uma atitude de uma pessoa, do chefe da segurança pessoal do Vargas, e Vargas não teve nenhuma consequência mais, mas a pressão continuou. Vargas, então, diante de todas essas pressões, Vargas, em mês de agosto de 1954, se mata. No que ele se mata, vai assumir a presidência o vice-presidente, Café Filho, que passa no governo o final do ano de 54 e o ano de 55. Tem que providenciar a eleição de 1955 com alguns candidatos dos diversos partidos que tinham sido instalados. Então, o Partido Social Progressista lança Juscelino Kubitschek de Oliveira. O Partido Trabalhista Brasileiro lança João Goulart. A União Democrática Nacional lança General Juarez Távora. Carlos Lacerda, membro da UDN, diz:
A UDN vai perder. Não podemos permitir que aconteça esta eleição. Vamos procurar impedir a eleição e o governo ser implantado alguém da UDN, que ele esperava que fosse ele o escolhido. Então ele defende um golpe militar, primeiro para impedir a eleição presidencial. Vai acontecer a eleição em outubro de 55 e o Juscelino Kubitschek vai vencer a eleição. Aí o Carlos Lacerda continua incentivando agora não mais o impedimento da eleição, porque a eleição já aconteceu e o Juscelino vai vencer a eleição com 35% dos votos. A UDN do Carlos Lacerda só vai ter 30% dos votos. Aí a UDN fica insatisfeita com o resultado da eleição e começa a articular um golpe para impedir a posse de Juscelino Kubitschek. E o maior articulador desse golpe, dessa busca do impedimento da posse do Juscelino, é Carlos Lacerda. Diante desta movimentação do Carlos Lacerda, o ministro da Guerra, equiparado hoje ao comandante do Exército, desloca tropa para o Rio de Janeiro e garante que vai continuar tudo normal. Quem foi eleito vai assumir. E o Juscelino toma posse, presidente do Brasil. Vamos ver agora as posições dos diversos disputadores do poder. Então, Juscelino Kubitschek, aqui aparece imagem da construção de Brasília, aqui a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, Kubitschek na frente do Palácio do Planalto, e o Kubitschek fazendo uma apresentação sobre a construção de rodovias em direção a Brasília, porque ele vai dizer que um dos objetivos é construir Brasília. Então Juscelino vai tomar posse em janeiro de 56 e o lema que ele adota é: vamos crescer 50 anos em 5. Então o projeto dele vai ser desenvolver o país com as bases que o Getúlio Vargas lançou. Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, construção de estradas rodoviárias e ferroviárias. Vai querer desenvolver o país. E aí Juscelino vai dar uma continuidade ao processo de industrialização que outros países começaram lá em 1800 e pouco, quando eles se tornaram países imperialistas e foram buscar colônias na África e na Ásia. Então Juscelino vai e apresenta um plano de metas. Aí ele diz: vamos investir nas seguintes áreas. Energia, 44% do investimento nacional será em energia. 29% voltado para o transporte. 20% voltada para o apoio à indústria de base. A indústria de base é aquela indústria que serve para formar outras indústrias. Siderurgia, fábrica de cimento, tá certo? Tudo nessa construção de estrada vai envolver aplicar na alimentação 3%. E aí, na educação, somente 4%. Muito pouco para quem quer um país grande. Na economia, o Juscelino Kubitschek era partidário da entrada de empresa estrangeira no país. Produzir dentro do Brasil veículo e eletrodoméstico. Vai produzir veículo a partir da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi implantada por Getúlio, buscando atrair o capital estrangeiro. Aí vamos ver uma diferença entre o pensamento político entre Vargas e Juscelino.
Vargas defendia o controle do capital estrangeiro. Ele pode entrar, mas só vai sair uma parte, ou só vai sair quando nós autorizarmos a saída do recurso investido pelo estrangeiro. Nem sempre o estrangeiro vai querer arriscar investir o dinheiro dele num país que depois não deixa o dinheiro sair. Vamos nos lembrar do que aconteceu lá atrás, em 1917, quando teve a Revolução Russa. A Revolução Russa dominou, estatizou todas as grandes fábricas, todos os principais meios de produção, passou tudo a ser do Estado. Mais tarde, quando teve domínio e se confirmou, consolidou na posição, tentou trazer novos investidores. Os investidores não quiseram entrar porque não sabiam se iam poder sair com os produtos dele. Já Juscelino tinha um outro pensamento: liberdade para o capital. O capital pode entrar e pode sair, sabendo que eu mando o dinheiro para lá e quando eu precisar eu posso tirar o dinheiro, o investidor vem. Porque o dinheiro é dele. Ele quer levar o dinheiro para onde ele quiser. Se aparecer uma oportunidade de investimento melhor do que aqui, ele tira o dinheiro e vai para o outro canto. Se no futuro o outro canto não ficar mais bom, não ficar melhor do que aqui, ele volta para cá. Muito bem. E aí, para a construção de Brasília, a gente vai conversar. Já desde o tempo da colônia, pessoas diziam que o português só ficava se arrastando na costa, feito um caranguejo. E aí um dos objetivos do plano de metas é construir uma nova capital. JK disse que uma capital no interior vai atrair pessoas para as novas cidades, investimentos no interior. Então, para a construção de Brasília, o urbanista, o cidadão que desenhou qual seria a formatação da cidade, Lúcio Costa, que ganhou o nome de uma região administrativa ali em frente ao Guará. O arquiteto vai ser Oscar Niemeyer. E Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A interiorização da capital vai fazer com que partam das capitais dos estados para Brasília diversas estradas, demandando a Brasília, porque, inclusive, quem vai trabalhar em Brasília tem que se deslocar para Brasília. Se não tiver estrada, não se chega lá. Então, BR-010, Belém, Brasília, BR-020, Brasília, Fortaleza, BR-030, Brasília, Bahia, BR-040, Brasília, Belo Horizonte, BR-050, Brasília, Santos. E foram construídos grandes trechos de ferrovia. Então, o Brasil dava início à sua interiorização. Muito bem. Então, no fim do mandato do Juscelino, nós vamos passar por um período que ficou conhecido como Anos Dourados. Mas vão aflorar alguns problemas. No Nordeste, trabalhadores eram explorados. E aí, principalmente em Pernambuco, foram criadas as ligas camponesas. As ligas camponesas tinham alguma ligação com o pensamento para se alcançar o poder. Em 1959, a área financeira do governo vai investir muito em hidrelétrica, estrada, siderúrgica, a construção de Brasília. E para fazer tudo isso, ela contratou empréstimos externos. Esses empréstimos externos, em moeda forte, em princípio, nesse período, em dólar, porque a essa altura os Estados Unidos já eram a maior potência econômica do mundo, a Inglaterra tinha perdido o poder
depois da Segunda Guerra. Então, tudo basicamente se acertava em dólar. Então, vai acontecer, devido a todo esse investimento, todo esse lançamento de recurso no mercado, o aumento da inflação. Porque quando você lança recurso no mercado, a oferta grande de dinheiro faz com que o dinheiro seja desvalorizado. Então, quem está vendendo alguma coisa, eu não vou vender por 10 cruzeiros se eu posso vender por 20 e tem quem pague. Aí a inflação vai aumentar. E a inflação é considerada como um aumento descontrolado de todos os produtos. E o governo começa a ter dificuldade para efetuar o pagamento das parcelas da dívida externa. Mas o Juscelino vai deixar este problema para o seu sucessor. Em outubro de 60, eleição para presidente. Partido Social Democrático e Partido Trabalhista Brasileiro vão lançar o Marechal Lott. Ele defendia a liberdade democrática e o nacionalismo. PCB e PTB vão lançar João Goulart. Um pequeno partido e a União Democrática Nacional vão lançar os dois Jânio Quadros. Jânio criticava o Juscelino por causa da inflação e da corrupção que considerava existente no governo. Jânio recebeu 48% dos votos, o maior percentual, e o João Goulart foi eleito vice-presidente. João Goulart, representante do PTB e do PCB. Cada um com uma política diferente. Tá certo? Muito bem. O Jânio Quadros tinha como jingle da sua campanha que dizia mais ou menos assim, era uma vassourinha, o símbolo da campanha dele, que dizia: varre, varre, vassourinha, varre toda a bandalheira. Então vamos ver aqui como ele ficava nesta imagem aqui, a campanha dele, o Jânio Quadros e uma vassoura, mostrando que ele queria varrer a bandalheira. Aqui embaixo, dizendo: Jânio, vem aí. Na esquerda, embaixo, Jânio Quadros condecorando Che Guevara. Alguém de esquerda. Vamos nos lembrar que nesse momento o mundo está vivendo o auge, um período forte da Guerra Fria. Nós estamos pelos anos 60. Vai neste período acontecer a crise dos mísseis em Cuba. Diante de um bocado de pressão, vai acontecer o quê? Jânio vai assumir em janeiro de 1961 com uma grave crise econômica. As contas públicas, devido às enormes despesas que o governo fez, estavam descontroladas. Para conseguir fazendo o que Juscelino Kubitschek tinha programado, o governo precisava lançar dinheiro no mercado. Ele pega títulos do governo, entrega para quem quiser comprar, então o governo vende títulos do Tesouro, e para quem comprar esse título do Tesouro recebe o pagamento em juros sobre aquele título. Ao portador se pagará tanto. E a inflação fica descontrolada. Jânio Quadros, o país, precisava de recursos para pagar a dívida externa. Vai recorrer ao Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário é um banco que empresta dinheiro para os países que estão necessitados. Certo?
Mas quando ele empresta o dinheiro para um país que está precisando de dinheiro, ele impõe algumas condições. E a condição que foi imposta é a condição que qualquer banco faz, qualquer pessoa faz. Você recebe o empréstimo, mas vai ter que diminuir as suas despesas, para que você não precise emitir mais dinheiro e que a inflação procure cair. Então ele recebe o empréstimo, mas pelo acordo com o FMI, ele vai ter que reduzir o investimento e vai reduzir o crescimento econômico. Reduzindo o crescimento econômico, as fábricas vão reduzir sua produção. Para reduzir sua produção, vai haver um desemprego. Desempregando um bocado de gente, aqueles desempregados não terão renda, não comprarão as coisas e o preço do produto vai cair. Aí ele vai fazer uma coisa diferente para aquela época. Vimos em aulas anteriores que nós tínhamos primeiro mundo liderado pelos Estados Unidos, segundo mundo liderado pela União Soviética e terceiro mundo eram os países que não estavam nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética. Estávamos em plena Guerra Fria. Aí ele adota uma política externa independente, sem ligação com os Estados Unidos, sem ligação com a União Soviética. A política não tinha subordinação aos Estados Unidos e aí ele vai reatar relações comerciais com a União Soviética, com o bloco socialista, aqueles países pertencentes à cortina de ferro e a China comunista. Reatar reações diplomáticas e comerciais. Mas na política interna vai acontecer um relacionamento difícil com o Congresso. Ele instaura diversas comissões do inquérito para apurar corrupção de deputados e senadores. E a UDN, que era de direita, vai ficar insatisfeita com a política externa, porque está se ligando muito aos blocos socialistas. Aí, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros, que não recebia apoio do Congresso, apresenta uma carta de renúncia. Não dizia por que ele estava tomando aquela atitude, sem nenhuma justificativa para a decisão tomada. Segundo alguns analistas, ele tinha feito um plano que era o seguinte: como ninguém me apoia no Congresso, eu vou renunciar. Os militares não vão aceitar o João Goulart porque era de esquerda. O João Goulart. A UDN também não vai aceitar o João Goulart, que é de esquerda, como presidente. E aí vão fazer assim: chama de volta o Jânio Quadros e vamos dar a ele plenos poderes para que ele governe totalmente com tudo que ele quiser. Foi o que aconteceu? O Congresso aceitou a renúncia. Aceitando a renúncia, o João Goulart vai assumir. Aí os ministros militares, Exército, Marinha e Aeronáutica disseram: não aceitamos a posse do Jango. Ele é de esquerda e ele ainda estava, para confirmar, visitando a China comunista. E aí se diz: o Congresso deve votar o impeachment do João Goulart. O que vai acontecer? Jânio Quadros apresentou a carta de renúncia, os ministros militares não aceitaram a posse de Jango, que estava visitando a China. Aí o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola,
defende o cumprimento da Constituição e a posse do João Goulart, que era cunhado dele. Porque o João Goulart tinha a irmã casada com Leonel Brizola. E aqui temos os jornais da época. Sindicatos ordenam parede e pede que Jânio reassuma. Jango já está de volta ao Brasil. Estava na China, vem chegando. O que é que vai acontecer? Pelo movimento do Rio Grande do Sul, vai se decidir pelo cumprimento da Constituição. E aí vai haver conversa no parlamento e os líderes políticos chegam a um acordo. O João Goulart vai assumir, mas nós vamos sair do sistema presidencialista para o sistema parlamentarista. Então, o chefe de governo não será o presidente, será o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. Então, o parlamento escolhe o primeiro-ministro e o primeiro-ministro governa. Feito o acordo, no dia 7 de setembro de 1961, João Goulart assume a presidência, regime parlamentarista. Primeiro-ministro escolhido, Tancredo Neves. Então vamos nos lembrar que este período, a partir de setembro de 61, foi o segundo período em que o Brasil viveu sob um regime parlamentarista. Qual foi o outro? No Império. No Império era parlamentarismo. Tá certo? E aí, o objetivo de João Goulart, ele queria fazer algumas reformas muito fortes. Queria aprovar umas reformas de base para mudar todo o arcabouço legal do país. Ele queria fazer uma reforma agrária com distribuição de terra, uma reforma urbana também com distribuição de áreas urbanas, uma reforma fiscal alterando a cobrança de impostos, uma reforma administrativa, uma reforma bancária e uma reforma universitária. Queria dar voto aos analfabetos, que só vai acontecer em 1988, com a mudança da Constituição Federal. Queria um controle do capital estrangeiro, diferente do Juscelino Kubitschek. Queria estatizar empresas que fossem importantes para o desenvolvimento nacional. João Goulart vai visitar os Estados Unidos, aqui está uma imagem, se encontra com o presidente John Kennedy. O FMI vê que ele vai fazer uma política semelhante à de Jânio Quadros, exige dele controle de gastos públicos, mas ele não aceita. Se ele não aceita o controle de gasto público, vai acontecer um incremento muito forte da inflação. Ele poderá ter uma vantagem no primeiro momento, quando ele arrecadar o dinheiro da venda dos títulos. Mas em seguida virá a consequência, que vai ser a inflação muito alta. Muito bem. Aí vai acontecer o quê? Um pedido para o retorno do presidencialismo, para que o presidente pudesse ter mais poder. As lideranças políticas estavam insatisfeitas com o parlamentarismo. Aí o Congresso vai aprovar um plebiscito. E o plebiscito perguntava: devemos manter o parlamentarismo? Aí a campanha era: vote não no dia 6 de janeiro, para que acabe-se o parlamentarismo e aumente-se o poder do presidente. E aí o parlamentarismo perde, sai e volta ao sistema presidencialista. Então, no início de 1963, a situação econômica qual é que era?
total descontrole. Todos os preços aumentavam constantemente. Faltava produto de primeira necessidade. E o pessoal fazia greve procurando manter o emprego. Como é que você consegue manter o emprego se você faz uma greve e o seu patrão não produz e não vende, não fatura? Como que ele vai lhe pagar? Você vai ter um emprego, mas não vai ter um salário. Aí o presidente vai apresentar um plano trienal para ser atingido em 3 anos. Então, qual vai ser esse plano? Inicia com medidas conservadoras. Ora, ele não negou o acordo com o FMI, não aceitou? E aí a medida conservadora vai ser controle da inflação. Controle da inflação, eu tenho que reduzir o gasto público. Corte no gasto público. Limitação nos aumentos salariais. A inflação vai ser reduzida? Vamos começar as reformas de base. Reforma agrária. Criação de mercado e crescimento ordenado no país, para se buscar isso. O plano vai receber apoio do empresariado paulista, porque, teoricamente, a economia vai deslanchar. Mas o setor sindical é contra. Por que o setor sindical foi contra? Porque limitou os aumentos salariais. Então, os operários não iriam receber aumentos. Aí, não apoiam Goulart. Sem apoio dos sindicatos, Goulart abandona o plano trienal. Então, a partir do meio de 1963, cresce a radicalização política. Então, as esquerdas queriam uma reforma agrária, distribuição de terra, com o seguinte chavão: reforma agrária na lei ou na marra. Na lei significava o quê? Com leis aprovadas pelo Congresso. E na marra, se o Congresso não aprova a lei, nós vamos ignorar o poder legislativo e fazer a reforma agrária na marra. Como é que a direita reagia? Direita atuava por meio de organizações, que nós temos o símbolo de uma delas, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, Instituto Brasileiro de Ação Social. Esses institutos, financiados por quem defendia aquela ideia, faziam palestras e seminários procurando esclarecer a população e os formadores de opinião sobre o que estava acontecendo. Eles atacavam o governo e denunciavam a ameaça do comunismo. Goulart tentou aprovar a reforma agrária, tentou unir o PTB e o PSD no Congresso. E a Constituição dizia: proprietário, ao ser desapropriado de suas terras, tinha que ser indenizado. O PTB dizia: não aceito indenizar. E o PSD dizia: eu insisto que tem que haver uma indenização. Onde foi que aconteceu na história do Brasil algo parecido com isso? Com essa disputa indeniza, não indeniza? Vamos nos lembrar. Na libertação dos escravos. Havia uma corrente que defendia libertação dos escravos sem indenização para os cafeicultores e proprietários de escravos e libertação dos escravos com indenização aos proprietários. Neste ponto, nós paramos para darmos continuidade na nossa próxima aula. Muito obrigado.